noite, bem-vindos à Câmara Obscura, bem-vindos ao nosso jogo Brumas Silenciosas, o nosso jogo que tá rolando aí já há algum tempo de Sombras Urbanas. Eu sou o Diego, eu sou o narrador desse jogo e hoje nós vamos começar o 7º episódio das aventuras aí de nossos jogadores. Pessoal, dá sua boa noite. Boa noite a todos. Vamos acompanhar e ver se Haas consegue mostrar que nem todo demônio é ruim e quem sabe dominar o mundo no processo. Boa noite a todos. Vamos ver. Eu já nem sei mais o que eu posso tirar desse negócio. Cada pedra que eu movo explode alguma coisa. Vamos ver o que acontece agora. Boa noite, galera. E hoje a gente vai ver uns poderes sinistros, né, compadre? Hoje vai rolar uns bagulho sinistro aqui, senhor. Estejam preparados. Bom, como não ficou definido quem vai fazer o recap, eu quero que vocês decidam entre vocês três quem vai iniciar a nossa sessão com o rememoramento da última sessão. Ué, pensei que a gente tinha definido. Pra mim também já tava acertado. Não, vocês estavam errados. Foi uma votação justa. O último chegar. Vocês querem tirar no dado ou vocês querem resolver entre vocês? Vocês que sabem. Não, já tem um time contra mim aqui. Deixa quieto. Vamos lá. Então vai. No último episódio, eu tenho que tentar lembrar as coisas na ordem que elas aconteceram. Vamos começar pelo ciclo Raiz e Sirius. Se eu não me engano, eles, depois que a gente se separou, eles foram atrás de novas pistas sobre a coroa. Foi isso? Eles Já acabaram indo não até o achamos cão. nada. Acabaram indo até o cão, só pra pegar uma mijada do cão. Pegaram escorraça. Tentaram encontrar Eucídios várias vezes e foram bloqueados todas as vezes, parando até lá em Guarulhos, por meio de um portal que deu muito errado, né, pro lado de vocês. E aí vocês tiveram um pequeno encontro com a Salete. Que a Salete revelou... Putz, o que a Salete revelou pra vocês? Foi só coisa que vocês já sabiam, não foi? Basicamente. Não, teve um dado que ela revelou e que vocês não sabiam. Agora eu não lembro quem foi. Que era o paradeiro. Vamos lá se esforçar, hein, galera. Era o paradeiro do 6º amuleto. Qual era o paradeiro do 6º amuleto? Eu não lembro disso. Também não. Eu não lembro nem dela ter revelado isso. Lucas, sobrou pra ti. Vai lá, foi que... Então, com quem... Também não lembra. Com quem estava o 6º amuleto? Rapaz! Ela revelou? Gente, vai falando o nome aí, porque eu não Não, tô na verdade eu não vou falar o nome porque vocês chegaram a essa conclusão no... Os outros jogadores. Vão falando o nome aí. No Crascon a gente já sabia se ele tinha um ou não? Nem lembro. Não, a gente não tinha sabia. certeza. A gente achava, mas ninguém tinha certeza. Não, tinha certeza sim. Você Momento tinha algum, eu falei, depois alguém falou, mas a gente nunca chegou a ver. Ninguém tinha assim dito, com certeza o Crascon tem um. Se alguém falou, foi a Salete. A cara do... Vamos ler a cara do Diego. Uma hora ele entrega. Enfim, continuando. Não sabemos o que foi revelado. Putz, eu não lembro, cara, o que aconteceu. Na moralzinha. Eu lembro que a gente se encontrou, mas por que vocês voltaram pra lá?
Pra lá, defina lá. Era a véia doida lá, por acaso, que tinha o último amuleto, a mamãe? Era isso mesmo que ela falou. Sentiu uma reação. Porque foi por isso que a gente foi pra lá, porque falaram que a Salete falou que a mamãe estava ou esteve lá na catedral. Tá, então por isso eles foram para a catedral. O que aconteceu com o Fabrício, para quem perdeu a sessão passada, foi que ele terminou de se fuder todinho. Basicamente foi só isso. Não, zoeira. Depois dele ter sido atacado pela tempestade das brumas, ele esqueceu de quem ele era e esqueceu da mulher. Ele esqueceu da esposa e esqueceu do Haas. Ah, foi isso mesmo. E que horas foi que eu esqueci de quem eu era? Também aconteceu. Quem você era não aconteceu. Não. Aconteceu. Esse não aconteceu. Não. Tá anotado bem aqui na minha ficha. Esqueceu os poderes. Você esqueceu os poderes, você esqueceu... Exatamente isso. Quem você que era... eu era um ciente. Oi? Esqueci que eu era um ciente. Exatamente. Exato. Mas você não esqueceu que você é o Fabrício. Essas informações você ainda tem. Sim, depois de acordar, completamente desnorteado, sem mais motivos para viver, para existir, para continuar sua vida, numa última tentativa desesperada, ele conseguiu recobrar as memórias do amuleto. E ele lembrou da esposa. E aí a culpa bateu com força. E pra não se matar, ele tentou esquecer do Kraskun. Pra esquecer que a culpa da esposa dele ter sido assassinada era dele, né? Mas vão ter que viver com essa culpa. E aí ele esqueceu do Kraskun e esqueceu de mais uma caralhada de coisa que eu também não lembro mais nem o que era, porque ele já esqueceu foi tudo esse maluco. Teve uma última cena quando o Haas e o Sirius... Não, eu vou chegar agora lá. Perdão, vai lá. Então, seguindo em frente, quando o Haas e o Sirius entraram nas brumas, eles começaram a ser perseguidos pelos sem rosto. E no meio dessa perseguição, Haas deixou o Sirius pra trás, né? Passando a perna ali. E já tava mais à frente, conseguindo escapar, enquanto o Sirius estava numa situação um pouco periclitante. E aí o Fabrício apareceu para ajudar e tentou chamar a atenção dos sem rostos usando o amuleto, lançando memórias ao vento para chamar a atenção das criaturas. E nesse momento o Fabrício foi atingido novamente pela tempestade e ele voltou diferente. Ele viu uns bagulho louco. E então todos nós fugimos e estamos dentro da catedral nesse exato momento. Bem diferente de quando chegamos. Vocês conseguiram fechar a porta no último segundo antes que a tempestade engolfasse vocês lá dentro mesmo. E depois de vocês conseguirem fugir das criaturas que vocês convencionaram chamar de sem rostos. Com a lembrança só de que essa memória que você usou que o Fabrício usou para chamar a atenção dos sem rostos, ela puxou muito mais. Tá dando um retorninho aí, alguém tá com talvez com o áudio ligado aí de alguns das streams. Dá uma olhada, por favor. Não? Aqui não. Não? Tá tranquilo. Eu tava com o microfone desligado. Tudo bem. Quando o Fabrício usou os poderes dele para influenciar o amuleto e usar de memórias, da memória do Kraskun, para esquecer do Kraskun para se proteger, para chamar a atenção dos sem rostos, para eles deixarem
o Sirius em paz, aquilo deu muito errado, ele não conseguiu conter o poder do amuleto, ele não conseguiu conter toda aquela força que tomou conta dele, e ele se esqueceu de grande parte do que fazia, do que era, da sua própria essência ali, do que faz ele fazer parte da cidade. Tudo planejado, rapaz. E isso deixou uma marca muito presente no rosto dele. Ele já estava sem o olho esquerdo, e ele perdeu toda essa lateral do rosto, das feições dele, que se tornaram uma superfície de pele lisa. E também o braço dele foi afetado. Ele se tornou mais longo e com os dedos com 3 vezes o tamanho dos dedos normais dele e afilados na ponta, como garras. E nós iniciamos o nosso jogo com os 3, no momento que o Fabrício fecha a porta e, ao se virar, se depara com os seus 2 companheiros, ou antagonistas, ou com as 2 pessoas que estão com ele ali dentro das catacumbas da Catedral da Sé, vendo exatamente isso que eu acabei de descrever. Uma pessoa que eles conheciam, que eles, da última vez que tinham visto, tinham tido uma luta contra ele. O Fabrício saiu atirando contra a Haas, quase do nada, em um acesso de raiva, e a Haas, no meio da luta, acabou machucando ele no rosto com um bastão de combate, mas essa foi a última vez que eles viram, porque ele simplesmente sumiu nas brumas. E agora eles se deparam com a figura do Fabrício, que ainda é reconhecível, mas com a face completamente transmutada para um meio sem rosto, e a mão que está na porta, fechando a pesada porta de madeira da catedral, longa e afilada como a mão dos sem rostos que vocês acabaram de se escapar. Eu saco meu bastão retrátil. Eu fico... Não chego a sacar a espada, mas eu fico em posição e chamo Fabrício. Você mesmo? Vocês todos estão em um corredor extremamente estreito. Ele não tem mais do que 70 centímetros de largura. Ele é uma escada que desce. Ele tem um pequeno patamar no nível da porta e logo uma escada que começa a descer, e ela não é das mais bem construídas, ela é feita de pedras e muito antiga, então ela já tem alguns desníveis. Vocês estão a 1 metro do Fabrício, que está fechando a porta e virou, e vocês viram o rosto dele. A pouca luz que tem aí é oriunda de algumas velas que estão numa saliência da parede, bem no canto onde a escada vira em 90 graus, para continuar descendo à esquerda. E ali tem algumas velas que iluminam essa passagem aí, bem parcamente, mas enquanto os olhos de vocês se ajustam, a escuridão, que já não é tão diferente da escuridão que estava lá fora por conta da tempestade, por conta das brumas e por conta de tudo mais, vocês podem ver claramente a figura do Fabrício, enquanto o Haas abre o bastão de combate dele, o bastão retrátil dele, e o Sirius, um pouco para trás, um pouco à frente do Haas, pergunta a Fabrício enquanto coloca a mão sobre a guarda da espada. Eu vou recuando já. Não sabia que era a escada, enquanto isso eu vou recuando. A Haas está bem atrás de você. Vocês vão ter que
trocar de lugares ativamente para você poder voltar. Quando você vai recuando, você bate na Haas, que é bem alta, então você bate meio que no peito dela. Eu troco de lugar com ele. Eu dou passagem. Tá, dá passagem, vocês trocam de lugar. E Fabrício, você tá de frente com a Haas e o seu bastão, o bastão que eu ainda nem tirei a mão da porta, não. O bastão que arrancou o seu olho, você sente a sua mão fechar na porta e você sente que os dedos, apesar da aparência frágil e de não terem unhas, eles são dedos afilados que terminam em pele mesmo. Eles entram de leve na porta e você sente que a madeira é muito mais mole do que você imaginaria. Aí eu vou virar. É assim que você me agradece, Sirius? O que aconteceu com você? A voz dele é mais monótona do que você esperava, Sirius. Ela tem menos vida e menos latitude, ela tem menos detalhes do que a voz que ele tinha, a voz com a qual você estava acostumado. Você mesmo. Eu falo, o Haas fala. Você é você mesmo? Claro que sou. O que mais teria salvo Sirius? Do que você se lembra? Eu vou balançar a cabeça de tudo que importa. Agora vamos. Não temos muito tempo. Eu troco de lugar com o Sirius. Eu não vou ficar perto desse cara, não. Vamos pra eu faço assim, eu pego assim. Vamos continuar o caminho. Vamos para a catedral. Eu solto a mão da espada. Sirius, a Haas pega o Sirius. A Haas é extremamente forte. Então ela, sem muito esforço, coloca ele na frente entre vocês dois. Boa noite, Silvião. A catedral é descendo a escada. Não, a catedral não. Vocês estão numa entrada lateral que vai para as catacumbas da catedral, que era onde era o Lair, onde era o coven do anfitrião. Não, é que esqueci o nome o Fabrício falou, vamos para a catedral. Eu falo, vamos para a catacumba. E vou descendo. Não tem outra saída. Eu pego uma vela. No caminho eu pego uma vela. Tem suporte ou eu vou pegar a vela na mão mesmo? Você pega a vela na mão, é uma vela grossa, com um pavio grosso, que faz uma luz considerável, e você pega ela ali entre outras 10 velas que tem ali em vários tamanhos. Você desgruda uma, porque a cera meio que juntou todas. Você desgruda uma, e quando vocês ficam silenciosos, vocês ouvem do lado de fora da porta aquela miríade de sons passando junto com o barulho de um vento muito forte. Vocês ouvem risadas, como das muitas vezes eu descrevi, vocês ouvem risadas, vocês ouvem gritos, vocês ouvem conversas, vocês ouvem sons dos mais variados, vocês ouvem animais, barulho de várias coisas pesadas batendo contra a porta e contra outras coisas que estão do lado de fora. Então, enquanto a gente vai descendo, eu vou falar. Cara, agora eu tô vendo o Haas como homem ou como mulher, bicho. Cara, você vê o Haas quase como uma boneca. É uma coisa que não tem sexo. Eu consigo sentir que ele tá com o meu amuleto. Você sente a presença do seu amuleto como se você conseguisse saber exatamente onde ele está nas vestimentas dela. Enquanto a gente vai descendo, eu vou apontar com a mão do diabo pra ele assim e falar: você, me dê meu amuleto. Quando você olha pra ele tá apontando aqueles dedos longos, assim, que parece que vão chegar em você, mesmo você sabendo que ele tá muito mais longe do que precisaria. E você vê que na outra mão dele já tem 2 amuletos que estão entrelaçados no pulso dele,
como se fossem penduricalhos da qual ele tá extremamente acostumado. Ó, eu acho que se eu te entregar isso, a parte que é você vai ficar igual a parte que não é você. Eu falo, eu já consigo dominar os amuletos. Agora é dele. Consegue? Então, por que você tá desse jeito? O que aconteceu com o seu resto? Foi um erro. Mas não vai se repetir. Rapaz, fica meio difícil confiar numa pessoa quando você sabe que ela é assim, duas caras. Eu vou fazer uma cara de quem não entendeu na real o que ele falou. Assim. Você não vê mudança nenhuma no rosto dele, ele tá apático. Ah, legal. Rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o que a gente tem que fazer e durante o percurso a gente faz... O Sirius faz uma avaliação e aí a gente pode estar devolvendo... As minhas memórias estão aí dentro. Elas são minhas, não suas. Devolvam minhas memórias. Fabrício. Oi. Você sabe que o amuleto que tá com ele está vazio. Como assim? Você sabe que o amuleto que está com ele está vazio. O que aconteceu com minhas memórias? Como assim suas memórias, cara? Você sabe que os outros 2 amuletos que estão com você também estão vazios. Caceta, doido. E salvo engano, tem mais outros 2 amuletos por aqui que provavelmente também estão vazios. Tem mais um amuleto com vocês, que é o do Sirius, que é o que tá com ele. O Haas não tava. A Haas não tava com 2? Não, a Haas tem. A gente já teve essa conversa da outra vez. E a gente fez toda a conversa desde o começo do jogo. O Sirius tem um, que é o que ele roubou do Arthur Chugast. A Haas tem o do Fabrício e o Fabrício tem 2. Eu vou parar e falar assim: está vazio. Porque meu amuleto está vazio. Tanto faz. Vamos seguir. Deixa pra lá. Pode ficar com isso. Ele vem pra cima de você, ele começa a andar em cima de você, e a hora que ele baixa a mão assim, você vê que os dedos dele involuntariamente tocam o chão, as pontas, e ele vem andando na sua direção. Eu vou andando, olhando pra frente, pra trás e vou descendo as catacumbas. Tá, vocês vão descendo. Vocês vão descendo as escadas. E elas, depois de algumas dobras que elas vão fazendo sempre em 90 graus, elas levam àquela câmara que eu já descrevi algumas vezes, que é cheia de arcos. O teto ele não é dos mais altos, ele deve ter 2,5 metros. Então, a rasca é muito alta, quase toca com a cabeça no ponto mais alto dos arcos. Mas tem pro lado esquerdo da entrada uma parte mais baixa, uma parte que se abaixa. Esses arcos eles se moldam eles crescem para comportar esse lugar, que não tem arcos, e vocês devem ter ali um espaço considerável ali, mais ou menos. Como eu posso descrever? O tamanho de uma sala grande. Eu sei que aqui é o covil do... Nossa, acabou de fugir o nome do anfitrião, né? Porque eu conhecia ele antes. Apesar de não ter entrado aqui da outra vez, sim, eu conhecia. Sei que aqui é o covil dele. Sabe, você nunca investigou esse lugar. Pelo menos não durante o jogo. Então você pode investigar, por exemplo. Era justamente o que eu queria fazer. Investigar, ver o que eu encontro de... Até pelo que eu já... pouco que eu conhecia, eu quero ver o que eu encontro de... diferente. O que eu posso descobrir sobre esse lugar. Pois não, espera só um pouquinho que eu vou pegar o meu livro que eu esqueci de pegar. Pera aí.
Aí tem o Place of Power, noite. Eu vou jogar o meu Place of Power também. Não, Place of Power não é aquele investigar o lugar? Investigate a Place of Power. Ah, tá. Isso aí, eu vou fazer o meu também. Gente, mas eu não lembro. Eu tinha 2, não tinha 2 amuletos? O que eu fiz com um? Não lembro também. Acho que foi. Você me roubou? Roubou ou você jogou? No meio daquela ele. confusão lá, tu deixou cair, aí eu peguei. Ah, tá. Aí faz sentido. Olha só o cara, mão leve. Ladrão. 2 caras. Pronto. Tá de Tapaué. O que foi? Todo mundo quer rolar. Investigate Place of Power? Place of Power. Isso. Eu não quero não, eu quero te perguntar outra coisa. Pode perguntar. Eu sinto a presença dos amuletos, correto? Sim. Que estão aí próximos. Sim. E a coroa? Você sente ela mais forte do que tudo. Mas você sente ela de um jeito diferente. Você sente de um jeito como se... Você sente que os 2 amuletos que estão com a Haas são seus. Quem tá tomando banho aí? Tá chovendo? Você sente que a Haas... os amuletos que estão... O amuleto que está com a Haas é seu. É parte sua. Os 2 amuletos que estão com você, você não só sente eles, como eles fazem parte de você enquanto eles estão em contato com você. E que o amuleto do Sirius está com ele, mas não é dele. Você sente ele muito mais distante de você. É como se você visse uma coisa que está na sua frente e outra que está a 100 metros de você. Tá? Beleza. Só que você sente que esse amuleto não tem dono. O que tá com Sirius. Exatamente. Tá. E você sente 2 calafrios. Quando a gente entra na câmara? Não, você... Agora que você parou para prestar atenção nos amuletos e que você percebeu essa sua ligação extremamente clara com eles, você percebe que tem 2 calafrios, tem como se fossem duas ansiedades, é difícil de descrever de forma verbal, mas você sente que existem 2 coisas que estão fora e você tem alguma mínima noção delas, uma delas bem mais perto que a outra, mas de qualquer forma as 2 muito longe. E a coroa, só voltando pra coroa, a coroa você sente, só que a coroa é como se você fosse azul e a coroa fosse roxa, amarela. Tá. Tá? Eu acho que entendi. Haas, você quer começar? Eu quero descobrir o que se eu consigo perceber alguma coisa desse ambiente. Tá bom. A Investigate Place of Power é com Knight. Investigate Place of Power é com Knight, é com a facção que tá envolvida. O cara era vampiro, né? O anfitrião. Exatamente. Eu acho que tava todo mundo faltando só. Isso foi um 7. Eu acho que tava todo mundo só fazer teste com Knight, viu? Pra subir. O que foi? O meu tá marcado aqui, o meu falta quase tudo. Eu já tinha subido. Porque tu completou a última completada. Tava a segunda vez, né? Eu só tô com o power.
Você começa a olhar as coisas aí, Razi, você começa a andar, perambular pelo lugar, ainda... Raul, você pode mutar o seu microfone? Olha. Você começa a perambular pelo local e olhar as coisas, olhar aqueles pequenos detalhes que chamam a atenção de quem sabe o que está procurando, e você percebe que esse lugar, obviamente, foi de um vampiro, mas ele está abandonado. Tipo, abandonado há anos, assim? O negócio se desgastou? Não, ele tem sinais extremamente recentes de ocupação. Uso. De ocupação. Mas ele não tem os sinais que deveriam ser óbvios para o local de poder de um vampiro. Você tipo vê... assim, eu sei que a gente encontrou com o anfitrião há pouco tempo, acho que um dia, 2, né? Fico meio perdido com o que a gente enfrentou ele. Eu peguei um medalhão que o Fabrício acabou pegando de mim no meio de uma confusão. Sim. Mas assim, eu investigando, parece que o lugar está abandonado há mais tempo do que apenas 2 dias. Porém, não. Você não tem essa noção. A noção que você tem é que o lugar está abandonado agora. Ah, tá. Tá? Isso é bem claro para você. O anfitrião tinha itens, utensílios, livros, anotações ou coisas parecidas? Se não tiver, eu vou tentar procurar passagens secretas, essas coisas. Porque era meio que a casa dele. Né? Então, você começa a procurar e você vê que esse local era um local de comunhão, um local onde eles se encontravam. Você vê que em alguns lugares, nos cantos mais obscuros, tem uns quartos que são separados por véus do salão principal. Você vê alguns locais que tem pessoas mortas, mas que não cheiram porque elas estão completamente ressecadas e elas estão penduradas em correntes que aparentemente estavam ali já há muito tempo e só foram utilizadas agora para os fins que o anfitrião quis dar para ele. Você acha pelo menos 6 corpos aí dentro. Das mais variadas, você acha corpos de pessoas adultas, de homens, mulheres, você acha 2 corpos de crianças. E eles estão completamente ressecados e simplesmente jogados num canto, com algumas marcas em volta, algumas marcas que você não reconhece, que parecem ou runas ou símbolos rituais. É uma coisa bastante... Tá apagado porque o chão é terra. A parte desse chão, nos cantos, ele tem bastante terra que foi acumulando aí. A parte central ela já tem pedras cortadas que estão no chão. E você acha pequenos espaços de convivência e de provavelmente orgias ou coisa parecida. Mas você não acha nenhuma câmara que parecia ser reservada ao anfitrião ou a qualquer pessoa em específico. Eu vou rolar a investigação também. Pode rolar. Pra ver o... Peraí, deixa eu colocar aqui. Eu não coloquei. Mesmo sucesso. Quanto foi? 7. Sirius, você, enquanto o Raz vai procurando e vai olhando as coisas, você meio que acompanha ele e você chega às mesmas conclusões. O local fazia parte de algo, ele ainda poderia ser um local de poder. Você vê muitas possibilidades para fazer
talvez um segundo Sanctum aqui, ou talvez trazer o seu Sanctum pra cá. Mas ele agora é um local que tá abandonado. Eu vejo que o Sirius está acompanhando, porque eu sou o cara que está carregando a vela, eu sou o alvo. E eu falo assim, Sirius, tem umas runas aqui, vampiros usam runas pra se alimentar? Você mexe com essas coisas, né? Eu vou dar uma olhada nas runas e quando falo. Até onde eu sei, isso não é muito comum. Pelo que eu sei, qualquer uso de runas é para algum tipo de magia. Sejam de magos ou das criaturas selvagens. Agora, de vampiros... Se bem que o anfitrião estava envolvido com a Senhora das Brumas. Agora... Eu reparo nas runas, elas me lembram, eu já vi elas antes, por exemplo, naquele ritual que o Arthur estava fazendo. Não são as mesmas runas. E eu reconheço essas runas? Você... Sei o que mais ou menos o que Você significa. já viu isso em algum lugar de passagem, mas exatamente o que são, o que é, você só pode saber investigando de forma mais profunda. Talvez acessando as memórias do lugar, talvez acessando a sua própria memória para conseguir se lembrar exatamente onde você viu isso e o que é que... E tudo... Eu tenho esse poder? Sim, chama-se Let It Out. Ah, tá. Eu vou tentar focalizar o meu poder mágico nas runas para ver o que eu consigo aprender sobre elas, sejam das minhas memórias ou da memória do lugar. Perfeito. Você pode descrever como é que você faz isso. Como a minha espada é o meu foco, eu vou pegar a espada e seguir o desenho das runas como se eu estivesse reescrevendo elas. Tá. E recitando uma magia um pouco antiga, não é muito usada, para verificar as runas, para tentar acessar a memória delas ao mesmo tempo que eu acesso a minha. Perfeito. Enquanto eu for... Você tá ali, o Sirius, ele agachou, ele olhou essas runas, ele mexe um pouco na terra ali, meio que para tentar limpar o lugar onde tem uma runa que está particularmente apagada. Ele levanta, aí ele tira a espada dele, meio que de dentro do casaco, assim, uma coisa que estava totalmente não se declarando ali, ele puxa essa espada. É uma espada... Como é que é a sua espada, Sirius? Ela é uma espada curta, eu esqueci o tipo de espada que é similar a ela é só levemente curvada, tem guarda e tem aquela proteção para mão. Ela é um cutlass. É similar ao cutlass, só então que é mais fina. É um sabre. Isso. Um sabre de cavalaria. Tem uma pedra azul bem na ponta da... Fugiu o nome também. Bem no fim do cabo. Sim. E ele começa a... Ele passa a espada na frente dele assim com leveza e começa a desenhar as runas como se estivesse pintando... Como se estivesse pintando ideogramas. E ele começa rapidamente a mover as runas e elas vão brilhando, elas começam a soltar um leve brilho quase imperceptível, mais negro do que a escuridão que vocês estão. E você pode fazer a sua rolagem. Deixa eu ver se tem um botão pra Let It Out que eu nem lembro. Rapaz. Que é com Spirit. Spirit. Nossa. Esses foram 12. Perfeito. Você não tem esse Let It Out avançado, não, né? Não, cadê a Eleanor quando a gente precisa?
Tá certo. Você pode ignorar a corrupção ou escolher 2 da lista ao invés de 1. Deixa eu pensar, deixa eu relembrar aqui a lista. Eu posso falar pra você. Você tem mais Bom, um. um já vai ser Extend Your Senses. Você tem mais um na sua próxima Estender rolada. meus sentidos sobrenaturais. Você pode estender seus sentidos sobrenaturais ou de qualquer outros que você tenha. Assustar, intimidar ou impressionar a sua oposição. Pegar algo definitivo para você definitivamente para você que esteja vulnerável ou exposto. Esse, falando de mecânica, esse mais um, ele tem que ser na minha próxima rolagem ou eu posso guardar para escolher? Na sua próxima rolagem. Tem que ser na próxima. Se pudesse guardar. Acho que só para variar, eu vou marcar corrupção. Tá bom. E vou deixar na sua criatividade aí. Pegar algo vulnerável ou exposto. E você pode escolher mais um. Não, e o estender meus sentidos perfeito. Sobrenaturais. Tá bom. E com isso, minha corrupção encheu, vai avançar. Ok, tá bom. Você já sabe o que você vai querer? Você quer que eu leia as opções pra você? Não, tem aqui. Então pode escolher e falar pra gente o que você quer. Rapaz, tem um aqui que, tem uma regra desagradável. Que eu já tô vendo uma treta aí no futuro. Eu vou pegar sobre um cavalo pálido. Sobre um cavalo pálido. Explica pra gente o que faz, pra todo mundo saber. Sobre um cavalo... Quando você usa sobre um cavalo pálido, você marca corrupção e fala o nome verdadeiro de um NPC na cena para causar 3 de dano que atravessa a armadura, ou seja, pelo que eu entendi, não deve ter proteção nenhuma nele. Não tem, exatamente. É uma coisa que praticamente, com 2 palavras, você mata qualquer pessoa. Você invoca a morte cavalgando sobre um cavalo pálido. Exatamente. Então é pra eu descrever, né? Uhum. Perfeito. Enquanto o Sirius está pintando aquelas runas com a ponta da espada dele, como se elas fossem ideogramas, e de forma extremamente rápida e destra, ele começa a desenhar, seguindo essas runas, um grande semicírculo que estava cobrindo a área onde estavam esses 6 corpos que eu descrevi. E essa área, ela é bem grande, ela acaba tendo aí um semicírculo de pelo menos 4 metros de diâmetro. E ele pinta rapidamente, mas ele demora algum tempo para terminar esse processo, porque ele deve pintar mais de umas 300 runas que estavam no chão. Todas elas dispostas em faixas nesse semicírculo. Conforme ele vai pintando, a Haas que está ali olhando com aquela vela percebe que a luz da vela passa a ficar obsoleta, porque aquela luz negra que sai do chão, e agora meio que quando ela olha para o Sirius, ela percebe aquela luz emanando dos olhos dele, quando ela vê ele de lado, um pouco mais de lado, ou bem de frente, como se fosse fundo de olho de animal. Dá pra sair fora desse círculo de runa? Eu já tô contando que você tá fora dele. Ah, tá. Tá. Ela percebe essa luz emanando, e essa luz passa a emanar dos corpos que estavam ali. Né? E com isso, vocês começam a ouvir um leve gemido que vem de dentro desse círculo, só que é como se ele tivesse que passar por uma enorme parede de pedra. Vocês ouvem ele muito abafado, não é que ele está baixo, ele é um gemido extremamente alto e muito abafado.
E esse gemido vai crescendo, e ele vai crescendo em quantidade de gemidos de pessoas que estão gemendo, e vocês começam a ouvir a voz de um homem, uma voz que provavelmente é de um velho pela reticência ao falar e pelo tipo de entonação e tipo de palavras, palavras não, tá gemendo, mas o tipo de gutural, o gemido gutural que ele está usando. Vocês ouvem no meio disso uma criança que está chorando como se fosse um bebê. Vocês veem uma outra mulher gritando, a última criança gritando e um homem que berra desesperadamente. E desses corpos começa a sair luz. A mesma luz roxa que faz parte de quase todas as magias que vocês viram o Sirius fazendo. E quando ele termina a última runa, ele para, como se e olha para cima como se estivesse tomado por uma sabedoria completamente transcendente, ou pelas vozes de 1000 demônios que falam com ele, e ele ouve as histórias das vidas de todas essas pessoas. Vocês não ouvem isso, mas o Sirius está ali balbuciando algumas coisas enquanto ele ouve 1000 vozes contando as histórias daquelas pessoas e como elas foram parar ali. E naquele momento, aquelas pessoas são os Sirius. Vocês veem que daqueles corpos começam a sair fios de energia que vão entrando pelos olhos dos Sirius. E o Sirius começa a balbuciar mais e a falar, e aquilo, tirando o leve balbuciar da voz dele, é extremamente silencioso. Porque as vozes começam a sumir enquanto aquela energia vai entrando pelos olhos dele, e ele ele sai ligeiramente do chão e aquilo vai flutuando, e ondas de energia começam a surgir em volta dele com vários símbolos que vão se sobrepondo em mandalas enormes que vão tomando a frente das mãos deles e toda a volta do corpo dele, quando tudo para e ele volta para o chão. Sirius, aquelas pessoas, aquele ritual que estava ali, era um ritual para prender as almas daquelas pessoas nos corpos. Aquilo é um ritual de magia de sangue, que você tem certeza que está ali em algum lugar entre a Mesopotâmia e a Suméria em data. É uma coisa que tem facilmente mais de 6.000 anos. E aquele ritual é feito para que as almas sejam guardadas e que a energia delas possa ser usada ao bel prazer de quem conjurou aquele ritual. Quando você entendeu, você percebeu que você não só lembrava daquele ritual, mas você também sabia como subverter ele. Você sabia que você podia usar essas almas como armas, que no momento em que você falasse o nome de uma delas, você poderia proferir ao mesmo tempo o nome de outra pessoa, e essa pessoa sofreria parte do sofrimento que essa alma sofreu ali. Algumas delas estavam ali há mais de 60 anos, 70 anos. As duas crianças particularmente. Então, almas bem nervosas. Exatamente. Você para e tá ali. Os corpos estão do mesmo jeito, a luz parou e você tá de frente pro ritual, bem no centro dele. Você sabe de tudo isso. É isso. O ritual, então, ele foi feito há décadas também. Sim. Começou a ser feito ali. Sim. E ele foi sendo atualizado. Você percebe que o anfitrião era muito mais velho do que você imaginava. Você não sabe o quanto, mas uma coisa que você sabe é que o anfitrião não existe mais. A última energia que tinha dele era aquele ritual que você acabou de tomar para você em absoluto.
e que esse lugar agora é seu. Interessante. Haas. Falo pra Haas, que perguntou das zonas. O que eu posso te dizer agora é que eu vi a Haas atacando o anfitrião, né? Ou não, eu já tinha saído. Você não. Você tava por ali. Você tava no meio do bololô. Você pode ter visto ou não, você escolhe. Eu vi o ataque só, mas não vi direito o nível do ataque. Haas, não tenho certeza do que você fez com o anfitrião, mas posso te dizer com toda certeza, foi definitivo. Ele não vai mais voltar. Mas ele já estava dominado pela Dama das Brumas, então eu acho que ele não ia voltar de qualquer jeito. Mas você conseguiu descobrir o que são essas runas no chão? Eu vi que saiu um brilho enquanto você fazia seu ritual. Elas têm a ver com esses corpos. Ele começou esse ritual há pelo menos uns 60 ou 70 anos. Era um tipo de ritual de controle das almas. Então ele já se envolvia com magia negra muito antes desse encontro com a Senhora das Brumas. Talvez a partir daí ele tenha aprendido sobre ela. Agora o que ele queria com ela, ainda não sei bem. Ele falou bastante sobre caminhar durante o dia e sobre fechar um acordo com ela. Mas acho que essas runas não têm a ver com isso diretamente. Fabrício. Oi. O que você fez nesse meio tempo? Você viu o ritual? Você não viu o ritual? Você viu que tinha, de qualquer forma, você viu que havia luz, uma fonte de luz, como luz negra mesmo, saindo de algum lugar. Cara, na boa, não tô muito interessado nisso aí. Eu fiquei na minha lá. Eu tô mais preocupado com essas duas outras pessoas que estão na área. Tá bom. Tô esperando eles voltar pra poder... Tá. Quando vocês olham pra trás, vocês percebem que o Fabrício tá parado bem no centro da sala, bem no centro da galeria, onde estava o ritual, né? Que estava bem no centro da parte da longitude dessa catacumba, encostado no fundo do lado direito. E vocês veem que ele tá parado, olhando pra vocês, absolutamente apático. Eu viro pra ele, eu vejo como ele tá, pergunto: Fabrício, já terminou aí? Nesse meio tempo, o que você aprendeu sobre os amuletos que estão com você? Não temos tempo pra isso. Tem duas pessoas se aproximando. Uma está mais perto e a outra está um pouco mais longe. Fabrício, elas não estão se aproximando. Eu sei. Se É melhor aproximando? começarmos a nos mover. E como... Tá, então vamos, mas como você sabe disso? Porque eu consigo sentir. Aí eu vou indo pra saída, em direção a coisa que tá mais perto. Tá, você vai indo pra saída e você não precisa subir muito pra perceber que a tempestade ainda tá lá. Você ouve, você começa a subir os degraus e você começa a ouvir primeiro um suspiro, depois uma risada, depois várias conversas, as batidas, e aquilo vai ficando claro que a tempestade ainda tá rolando. Vocês estão só longe dela o suficiente pra não ouvir ela pela porta. Isso foi na direção da porta que a gente veio ou foi no centro da catedral que a gente foi? Só tem uma única porta que fica na lateral. Ah, então a gente voltou. Exato. Então, o Fabrício vai até a porta e vê que a tempestade ainda continua lá, na mesma força. A gente só tem esse caminho entre essa porta e as catacumbas, e da catacumba pra lugar nenhum.
Sim, Só de volta. exatamente. Vocês estão Presos. presos aí embaixo. Pelo menos o que vocês conseguiram achar, né? Eu vou descer a escada, voltar lá. Tá? Pra lá. E. O que eu preciso pra fazer o ritual do Tendrils in the Dark? Dungeons in the Dark. Deixa eu ver. É de Tainted, né? É. Tá, cara, você pode. Prodígio Maravilha. Como você nunca fez, você pode descrever como o ritual funciona da forma que você quiser. Você pode fazer ele através de uma memória. Você pode fazer esse ritual através de algo muito mais parecido com magia. Você pode usar parte da... Você pode, sei lá, talvez perceber que dentro de um dos amuletos existe um pouquinho de bruma que você usa para fazer esse ritual. Você tem que me dizer o que você faz para entrar em contato com alguma coisa que você nem sabe o que é. As tuas percepções, elas estão bastante distorcidas. Essa parte eu já entendi. Elas estão bastante distorcidas. Então, tudo é meio novo e tudo tudo meio que vem como um teste para você. Né? No momento que você acha que você não sabe disso, estou falando isso pro Raul, mas no momento que o Fabrício acha que ele tá se expressando e tal, ele tá completamente apático. Sim. Né? Então é tudo meio novo, é tudo um novo paradigma. Então você tem que me dizer um pouco o que acontece. Você me fala e a gente o ideal é sempre assim. Você me diz o que você está fazendo e a gente encaixa isso em um dos movimentos, não o contrário. Tá. Eu vou me aproximar do Sirius. Tá bom. Eu viro, eu ainda tô com a espada na mão, lembrando. Tá, ele vai, Sirius, ele começa a andar e ele começa a andar, não é que ele tem um balanço como uma pessoa normal tem. Ele começa a andar da forma mais monótona e mais sistemática que você consegue imaginar. Você já viu. Apenas parecido com aquelas criaturas, o sem rosto, que antes deles começarem a correr enlouquecidamente pra cima de vocês. Aí eu falo pra ele, deve ter um jeito de dissiparmos as brumas. E aí eu vou tocar ele com minha mão esquerda, cara. Qual que é a mão normal mesmo? É a esquerda. A direita. A direita A da esquerda? A esquerda que é a mão. A direita que tá na mão? É o seu lado esquerdo Ah, então que está tomando. Então é com a direita que eu vou tocar ele. Tá bom. Ele levanta a mão normal e toca nele. E você tem que descrever o ritual todo. Como é que você vai entrar em contato? Calma, eu vou tentar roubar memórias dele pra dentro do amuleto. Nisso você não precisa. Nisso na hora que você encosta, eles falam: ah, não, mão errada. E. Pode rolar. Tem que ser com a outra? Pode rolar uma lixa até. Sério? É sacanagem. Como eu disse, você fala o que você vai fazer e a gente encaixa num. A não ser que você diga: não é isso que eu quero fazer, isso reprima. Não. E eu vou. No que 4. ele. É uma puta de uma falha. É um 4. Não era essa a minha intenção, mas vamos lá. Sirius. Ele vem até você e fala: nós precisamos dissipar as brumas. O que você falou mesmo? Nós precisamos descobrir um jeito de... Deve ter um jeito de dissipar a tempestade. E aí eu fresquei nele. Sirius, deve ter um jeito de dissipar a tempestade. Aí ele fez assim, botou a mão direita em você e falou... Ele tira, olha pra mão, e você vê ele vindo com aquela a mão dos dedos
tipo, de forma bem direta pra cima de você, extremamente rápida, e só que você consegue perceber isso, e você instintivamente sai de lado e ele tá de costas pra você. Você vê que ele tá até meio parado assim, ele tá tipo... e parou. Pera aí. Você... Eu vou dar uma. Espera um pouquinho. Você pode machucar ele, ou você pode tirar alguma coisa dele se você quiser. Ele tá meio que a tua mercê. Eu vou aproveitar então e pegar um dos amuletos que tá com ele. Minha nossa. Tá bom? Tá, ele sai assim, você vê ele de costas assim, e é como se realmente ele congelasse por um segundo. Você tá de costas pra ele e você vê a mão dele pra trás, com os amuletos pendurados. E instintivamente você faz a mesma coisa que você fez com o Arthur. Há uma coisa que parece tanto tempo atrás, e nem não tem mais do que 2 ou 3 dias. E você puxa um dos amuletos dele, a corda 7, e ele vem pra tua mão. Fabrício. Oi. Eu vou virar pra ele. Calma. Você vai descrever? Tá. Eu vou descrever ainda o que vai acontecer. Raul, você pode fazer uma rolagem pra mim com mente. Mente é legal. Aliás, perdão, Fabrício, você pode fazer uma... 11. Isso foi um 11. Você sente que roubaram algo de você, tá? É como se pegassem uma coisa sua na sua frente. Mas você sente que quando essa pessoa fez isso, ela deixou algo também, tá? É uma série de pequenos pedacinhos que você não consegue ver, você não consegue perceber coerência. Mas aquilo que você queria tá lá. Tá? Eu vou... E Sirius, quando você tira o amuleto da mão dele, ele faz... Ele faz... Em um redemoinho daquela mesma bruma que tá lá fora, e some, deixando só um haze no ar. O amuleto sumiu? Não. O Fabrício. O Fabrício?